Esse estudo relata como foi a chegada do Covid-19 e como ele demonstrou a fragilidade de todos os sistemas de saúde do mundo, mostrando que não estavam preparados para uma doença de tão larga escala. O trabalho a seguir busca analisar, refletir e entender sobre como os sistemas de saúde do Brasil e da África do Sul se estabelecem desde o começo da pandemia, procurando a partir dessa análise ver o que poderia ter sido feito melhor e o que não deveria ter sido deixado de lado, para que dessa forma possam existir melhores possibilidades se infelizmente acontecer uma nova pandemia. Nesse estudo, também realizamos os cálculos em relação ao número de óbitos, ao número de casos recuperados e o número de casos infectados, tanto da África do Sul quanto do Brasil. Bom, eu vou iniciar o trabalho falando do sistema de saúde do Brasil. Por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afeições e enfermidades. É um direito social inerente a condições da cidadania, que deve ser assegurada sem distinção de raça, de religião e ideologia política ou condição socioeconômica. A saúde, assim, apresenta como um valor coletivo e um bem-estar de todos. O Brasil tem o seu próprio método de saúde, ele tem sua própria saúde, e que é o SUS, que é uma instituição pública criada em 1990, com o objetivo de atender todos os brasileiros na área da saúde, de forma abrangente. Além do seu surgimento, ele tem o objetivo que o Estado fala que garante a saúde para todos e é um dever dele qual ele deve fornecer de maneira totalmente gratuita. E para que ele faça isso dessa maneira, ele arrecada seus recursos derivado devido aos impostos recolhidos e distribuídos de maneira em que ele entenda como mais necessário, conforme a precariedade de cada local, que realiza as requisições de recursos para continuar suas funções em plenitude. Também tem como meta trazer um serviço gratuito que consiga atender todos os brasileiros, aplicando 5 definições básicas que sempre servirão como maneira para se guiar: a universalidade, integralidade, equidade, participação social e descentralização. Também eu vou citar um pouco sobre a pandemia, que teve seu início em 31 de dezembro de 2019, mas aqui no Brasil só acabou chegando em fevereiro de 2020, com um espaço, um intervalo entre o início de fato e sua chegada aqui no Brasil. E ela chegou através de um brasileiro que estava em Wuhan, no mesmo período que a doença tinha acabado de ser descoberta. Desde esses dias, já foram infectados mais de 28 milhões de brasileiros, mesmo com todas as medidas tomadas, só conseguindo desacelerar a velocidade em que ela se transmitia entre a população, com medidas restritivas em relação aos locais que poderiam se manter abertos e horários de funcionamento. Falando um pouco do sistema de saúde da África, ele se divide em serviços distritais, mas ao mesmo tempo eles agem de maneira conjunta entre si. Os problemas de administração, que é a falta de comunicação entre o sistema de saúde e a administração política, porque ele não recebe nenhum apoio e acaba não conseguindo entregar um serviço de qualidade. Outra alternativa que eles têm lá é o centro de saúde, que seria como um postinho aqui no Brasil. Ele é considerado o principal e cuida de uma área da saúde. Dentro dessas áreas existem unidades satélites que também entregam cuidados. Por isso, todos os casos que não conseguem ser tratados a nível de unidade de saúde são realocados para os hospitais distritais, onde são atendidos por médicos. Os casos que não conseguem ser solucionados a partir de um médico são enviados a um hospital regional. Falando um pouco agora sobre a pandemia na África do Sul. Bom, a África do Sul foi o país mais afetado no continente africano pelo coronavírus, tendo diversos picos de novos casos ao longo do seu começo, desde que começou, e sendo lá onde a variante Omicron surgiu. No primeiro mês da pandemia, após um salto no número de casos, foi imposto o chamado estado de calamidade pública ou estado de emergência, que é quando um estado ele está passando por uma situação anormal
onde apenas o poder público, municipal ou estadual não consegue controlar, tendo que o governo federal intervir na situação para que ela possa ser controlada. É, com esse salto de casos, a África do Sul passou o Egito e se tornou a nação africana mais afetada pelo vírus. E com isso veio o medo de especialistas que temiam com a questão de sobrecarregar o sistema de saúde e os leitos, caso os casos continuassem a subir. As políticas adotadas pela África do Sul nesse começo da pandemia foram muito rígidas. Seus isolamentos foram considerados um dos mais rígidos do mundo. E, assim como todo mundo, também foi decretado o uso de máscaras. Vários locais de comércio e de utilidade pública foram fechados, como empresas de transporte, e ficando aberto somente o que o governo julgou que era necessário, como farmácias, supermercados, bancos, entre outros. Também foi restringido a entrada de passageiros vindo de países considerados, né, de alto risco, como a China e Estados Unidos. Essas medidas de fechamento de vários locais foram muito criticadas pela classe trabalhadora e a população mais pobre do país, com muitas pessoas ficando sem poder trabalhar, ficando sem sustento e até passando fome. O presidente Cyril Ramaphosa deu declarações dizendo para as pessoas ficarem em casa, porém admitindo que essa atitude teria um impacto na vida das pessoas. A África do Sul ficou por muito tempo em estado de crise e, como eu já havia dito, teve vários picos de novos casos e até tendo uma média de 3 mil casos por dia, com seu maior pico chegando a cerca de 26 mil casos em um único dia. E mesmo com a chegada da vacina, devido ao Omicron, que veio praticamente ao mesmo tempo, os casos continuaram elevados por um certo tempo. Com a chegada da vacina, em meados de 2021, o governo pretendia imunizar até cerca de 70% da população até o final daquele ano. Porém, a vacina gerou um grande receio na população quanto aos seus efeitos colaterais e, apesar de todas as campanhas realizadas pelo governo explicando que era algo seguro de usar, o número das vacinações continuaram baixos. Até o momento é registrado que foram aplicados 36 milhões de doses na África do Sul, sendo que cerca de 19%, 19% não, 19 milhões foram totalmente vacinados. E é o que equivale a cerca de 30% da população total da África do Sul, números que são extremamente baixos comparados a outros países. E em 2022, após 750 dias de isolamento, o presidente da África do Sul declarou o fim do estado de calamidade, falando que nesse momento era uma hora de desenvolver a economia do país. Bom, falando um pouco agora também sobre a variante Omicron que surgiu lá, a África do Sul foi o primeiro país a detectar essa variante, no final de novembro de 2021. Em dezembro foi quando veio o seu maior pico de casos. Bom, existem três teorias de como possivelmente a variante surgiu. A primeira teoria fala sobre ter surgido em uma população isolada, onde o vírus já circulava há muito tempo, há bastante tempo, e por nessa região da África, né, região mais ao sul da África, existem muitas infecções e doenças, e o vírus pode ter sofrido bastante pressão evolutiva, assim forçando que desenvolvesse uma nova variante. Essa teoria é aceita por uns, porém descartada por outros. A segunda teoria diz ter se originado em pessoas imunodeprimidas, onde a Omicron pode ter se desenvolvido em algum paciente com Covid-19 cronicamente infectado. Provavelmente alguém cuja resposta imunológica estava comprometida por doença ou medicamento, e podendo ser pacientes com câncer ou HIV, por exemplo, porque em pessoas imunodeprimidas o corpo luta mais contra o vírus. E o vírus, por sua vez, ele tem mais tempo, tem mais tempo para desenvolver mutações para escapar dessa resposta imune. O ponto mais forte da teoria é o caso de uma jovem da África do Sul com uma infecção por HIV não tratada, que carregou o coronavírus por mais de 6 meses. Porém, em contrapartida, toda a experiência já obtida em outros vírus, em pacientes imunodeprimidos, as alterações no vírus nesses pacientes faz com que ele diminua sua capacidade de transmissão,
coisa que não aconteceu com o Omicron, que é altamente transmissível igual ao coronavírus. A terceira e última teoria é, nos traz a ideia de que a variante se originou em um animal, onde o vírus pode ser se escondido em um hospedeiro e se desenvolvido nesse organismo, se espalhando para os humanos. Um dos fatores que não força essa teoria é o fato que já foi suficientemente provado e comprovado que certos animais também são suscetíveis ao coronavírus, sendo essa teoria a mais aceita pelos pesquisadores. A gente concluiu que ambos os países eles lidaram de forma semelhante com a pandemia, tendo pequenos pontos diferentes, claro, como a ignorância da África do Sul relacionada à vacina, que eles não queriam se vacinar porque tinham medo que fosse prejudicial à saúde, sendo que, né, ao contrário, o Brasil se vacinou e já está em fevereiro, já estava com 75% da população já vacinada. Outro ponto relevante que difere os dois países é o fato do isolamento ter sido muito seguido à risca pelo país africano. Diferente do Brasil, onde ele foi muito questionado e desrespeitado por questões políticas e culturais. O fato de que a África do Sul ela tenha tido uma das quarentenas mais rigorosas do mundo ajudou e muito no começo para que a doença não se espalhasse rapidamente. Algo que foi importantíssimo, pois devido a isso, eles conseguiram controlar a pandemia com muito mais facilidade. Porém, ao contrário, o Brasil saiu muito à frente na vacinação e até criou uma vacina com 70% de eficácia, que foi a Coronavac, que foi um grande feito pela ciência brasileira, que não foi tão valorizada, mas ainda assim foi uma coisa muito importante. Esse foi o estudo que a gente fez. A gente tinha o objetivo de comparar o sistema de saúde e a forma que cada país lidou com a pandemia, e a gente espera ter sido claros.